Mari, conta pra gente a sua avaliação aí. Eu falava, Muriel, que a gente sempre escuta vindo do advogado de Cid que não há uma intenção de fazer essa delação. Mas claro que a gente vai ter que acompanhar, até porque ontem, durante o depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito aqui do DF, que acontece na Câmara Legislativa do Distrito Federal, o advogado de Cid deu algumas indiretas, tentando aí algum tipo de negociação, dizendo, olha, o Mauro Cid tem muita coisa para dizer, mas ele não vai dizer agora, ele vai dizer quando interessar. E aí esse interesse, quando seria? É uma tentativa mesmo de amenizar, quem sabe, uma pena ou algum tipo de responsabilização que possa vir a ocorrer. Claro que também tem a pressão política, a própria CPMI, a do Congresso Nacional, tem uma base governista maior, ou seja, a base costuma conseguir melhor as coisas, apesar de muitas brigas que acontecem ali, então vai ter sim essa pressão. Mas aí do outro lado tem a pressão vindo do próprio núcleo do ex-presidente Jair Bolsonaro, da família de Cid também, até que ponto há esse interesse de que ele permaneça em silêncio. A gente vai acompanhar, lembrando que se isso acontecer, vai ser a primeira vez ali na história do Congresso que uma comissão parlamentar de inquérito consegue tirar do papel de fato uma espécie de delação premiada. Larissa, para isso acontecer, tem um longo caminho pela frente, né? Quero te ouvir. Olha, Muriel, eu acho que tem muito de jogo político da própria CPMI nesse movimento. Eu acredito que essa comissão está tendo dificuldades de avançar na sua investigação a ponto de chegar bem perto do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente viu isso acontecer com mais intensidade no caso das joias, por exemplo. Até por isso, a CPMI vem se esforçando para tentar trazer o caso das joias, principalmente a base governista, claro, trazer o caso das joias para dentro da investigação da comissão, com muita resistência do comando da CPMI, né? Dito isso, eu acho que a gente tem ouvido recorrentemente todas as conversas que eu tive com César Bittencourt, advogado de Mauro Cid, vão na linha de que ele não tem interesse, pelo menos neste momento, em fazer uma delação premiada. O seu advogado não acredita que seria o melhor mecanismo de defesa para o seu cliente neste momento. O que César Bittencourt está propondo é que se abra um diálogo mais intenso com o Supremo Tribunal Federal, por isso a audiência que ele teve essa semana com o ministro Alexandre de Moraes, uma audiência ali muito preliminar, muito rápida, mas que a ideia é abrir um canal de negociação para tentar conseguir um atenuante para Mauro Cid, ou seja, Mauro Cid forneceria novas informações ao Supremo Tribunal Federal ou aos órgãos de investigação, à Polícia Federal, e em troca ele teria um alívio na sua pena. Esse é o mecanismo que a sua defesa defende como primordial neste momento. E, de qualquer forma, para a gente falar em delação premiada, a gente precisa falar de informações relevantes, muito relevantes, elas têm que ser muito relevantes. E as investigações não podem ter alcançado essas informações ainda. O que a gente tem observado é que, até agora, o que tem sido dito por Mauro Cid e por seu advogado, os investigadores já têm conhecimento. Em tese, pelo que se sabe até o momento, não haveria grandes justificativas para uma delação. Talvez uma informação ou outra mais precisa sobre uma ordem dada pelo ex-presidente Bolsonaro, algum movimento mais concreto nessa direção, possa lhe garantir um atenuante pela colaboração com as investigações. Mas falar em delação, ele teria que trazer uma bomba. E também os crimes que ele cometeu não podem ser crimes muito graves, né, que o coloquem aí numa posição de impunidade. Então, acho que a gente precisa guardar um pouco o andamento das investigações. Não há precedente sobre uma delação ter sido concretizada ali por uma CPMI. Eu acho que tende, neste momento, a ser muito mais um jogo político por parte da própria comissão. Agora, Uribe, vamos lembrar também que, além do envolvimento com os atos criminosos aí do 8 de janeiro, o Cid também está sendo investigado com relação à questão das joias, também outras questões, como, por exemplo, o cartão de vacinação. Mas como que os aliados de Jair Bolsonaro têm visto esse cerco em torno dele cada vez mais se fechando? É quase como a famosa água batendo.
Isso como uma bomba relógio, porque havia expectativa inicial de que ele não fizesse a delação premiada. Seu advogado César Bittencourt, ora diz uma coisa, ora diz outra, e agora não se sabe o que vai ser realmente feito. Mas os aliados de Jair Bolsonaro acalmaram um pouco. Eles veem um jogo de cena de César Bittencourt e mais. Eles receberam uma informação de bastidor de que a família de Mauro Cid, inclusive, pode trocar o advogado diante do conflito de versões que César Bittencourt tem feito. Disse que iria Alexandre de Moraes propor a confissão de Mauro Cid. Ontem tiveram uma conversa, 6 minutos durou a conversa no Salão Branco do Supremo Tribunal Federal e nada foi falado de confissão de Mauro Cid. Ele apenas disse que está à disposição para esclarecimentos. O que a gente tem visto é a CPMI, eu concordo em gênero, número e grau com a Clarissa, colocando a carroça na frente dos bois. Primeiro, é preciso conversar com os russos, no caso com a Polícia Federal. A Polícia Federal tem interesse numa delação premiada? Se for apenas o caso do Rolex, não, porque Mauro Cid está envolvido em várias investigações. Está envolvido na fraude do cartão de vacinação, está envolvido no ato golpista de 8 de janeiro, está envolvido nos pagamentos das contas pessoais da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Então ele teria de entregar informação de todos os casos sobre os quais está sendo investigado. A Polícia Federal diz que se for apenas para falar das joias, não tem interesse algum, porque já há provas vultosas para mantê-lo preso. Então é uma bomba relógio que ele está emocionalmente bastante afetado, segundo alguns assessores de Jair Bolsonaro e aliados de Mauro Cid, principalmente com as operações feitas de busca e apreensão na casa dele, e a mulher dele ficou bastante abalada com o ocorrido, também com o seu pai, que já tem idade avançada, general 4 estrelas, e realmente isso abala um pouco o humor dele, mas até fechar uma delação premiada, isso é muito difícil.